Boa noite, continuando, né, o nosso bate-papo com o doutor André Gabriel. Nós estamos aqui esclarecendo, né, ele como médico e como foi infectado com o Covid, né, desenvolveu o coronavírus. Ele está trazendo para a gente todas as explicações em relação, né, ao Covid, ao novo Covid-19. Então, é só para a gente não perder, né, esse bate-papo, que não é sempre que nós temos um médico altamente qualificado, né, nos falando, né, nos trazendo todas essas informações verídicas, né, reais e embasado em conhecimento. Então, vamos lá. Em relação à pergunta que tinha lá no outro momento, as máscaras. As máscaras, né, sendo essas comuns, né, que a gente chama de cirúrgica, sem ser a de pano, ela tem hoje é preconizado pela Anvisa, né, que nós utilizamos a cada 3 horas ela seja trocada. Então, estarem se atentando, né, para usar o dia inteiro. Se você vai ficar o dia inteiro, faz o uso, a troca dessas máscaras para minimizar, porque como é respiração, a gente vai estar respirando, né, vai se tornar um meio propício à proliferação de micro-organismo, né, um meio de cultura que a gente chama. O Gabriel já está entrando, o doutor Gabriel, para brilhantar ainda mais essa nossa noite, esse dia do trabalhador, nada melhor do que trazermos aqui um trabalhador médico, né, para estar nos esclarecendo. Vocês viram, gente, que tudo que está sendo falado, né, a mídia ela fala, mas fala de forma fragmentada, e aqui a gente pode estar fazendo a pergunta, né, pode estar participando, né, desse momento. Eu estou mandando o convite para ele, daqui a pouco ele tá entrando aqui. É, ó, já está entrando. Oi, Gabriel. Eu já estava falando com o pessoal em relação às máscaras, que não é para usar o dia inteiro, né? Que as pessoas façam revezamento. Se for a máscara comum, né? Descartar as máscaras. E assim, gente, não é para descartar, bem lembrado pela Catão, né? Carla Catão, que tem aí acompanhado, que eu tenho visto as nossas lives. Não vamos descartar, vamos fazer um descarte sustentável, né? Vamos descartar separado, porque como o doutor falou, tá tudo em estudo, né? Nós estamos estudando a forma de cuidar, e aí até esse material, e a gente vamos pensar que existem muitos lixões no Rio de Janeiro. Então, estão pessoas que vão estar, né, fazendo lá, catando esses resíduos e que podem vir a ser contaminados também, não pelo Covid, mas por outros micro-organismos que podem ficar mais resistentes em relação ao Covid. Doutor, teve uma pergunta no outro momento que nós, né, não deu tempo de falar, que é da Lúcia. Ela perguntou se a pessoa que foi infectada e se curou, né? Saiu dessa crise aguda e se curou, isso está relacionado à imunologia? A parte imunológica da pessoa? A parte imunológica ela é bastante importante, né? Porque a gravidade da doença, ela tem tudo a ver com a resposta imune. Por exemplo, uma doença, às vezes ela se torna grave, gera falência de órgão, muitas das vezes por uma resposta imunológica exacerbada. Então, essa resposta imunológica exacerbada leva a uma resposta inflamatória intensa, e essa resposta inflamatória intensa, em vez que tem a função de tentar matar o micro-organismo que está cometendo, ele acaba também lesando os nossos órgãos. Então, assim, uma resposta imune muito, muito intensa, ela não é tão saudável. Enquanto o paciente com uma resposta imune baixa, um soro positivo, um HIV, por exemplo,
também não é legal, porque ela não consegue se defender e às vezes um, um vírus que para a gente não ia nos trazer sintomas nenhum, para essa pessoa ela pode ser extremamente grave, entendeu? Então, assim, a resposta imunológica ela é muito importante, sim. Uma das falas que eu concordo do nosso presidente na questão das doenças pré-existentes. Eu tenho algumas doenças pré-existentes que ela mexe com o nosso sistema imunológico. Por exemplo, a mais comum aí que a gente pode dizer é a diabetes. Muitas das pessoas não sabem, a diabetes, ela deixa a pessoa que tem diabetes, ela já é imunodeprimida por si só. Ela já tem uma imunossupressão fisiológica natural dela. Então, se ela pegar, por exemplo, o coronavírus, a probabilidade dela desenvolver a forma grave é muito, muito maior do que uma pessoa que, teoricamente, tem a sua imunidade normal. Mas é o que eu quero deixar bem claro. A imunidade ela tem um papel muito importante? Tem. Ela é essencial. Mas não quer dizer que uma pessoa saudável não possa desenvolver a parte grave do coronavírus. A probabilidade que matematicamente falando, estatisticamente falando, a probabilidade dela desenvolver a forma grave é bem menor do que uma pessoa mais jovem e saudável. Mas não impede que essa pessoa jovem e saudável desenvolva a forma grave da doença, entendeu? Entendi. Tem uma pergunta aqui, o povo está perguntando. A pessoa pode adquirir o Covid e se curar em casa? E a pessoa também corre o risco de ter uma outra infecção? Foi o que eu falei, né? A estudo, por exemplo, a pessoa tem um coronavírus, desenvolve uma pneumonia, né? Uma pneumonia viral. Essa pneumonia viral ela pode favorecer ambientes que desenvolvam outros tipos de infecção secundária, né? Uma delas é bacteriana, por exemplo, entendeu? Então, uma doença, infelizmente, às vezes, ela ajuda outros micro-organismos a se instalar e desenvolver doenças. Muitas das vezes até micro-organismos do nosso corpo. Quando a gente tem um desequilíbrio dinâmico, né, da gente, né, quando a gente sai da homeostase, a gente acaba desenvolvendo doença, entendeu? É por isso que tem que também ter muita consciência na questão de tratamentos, porque tem medicamentos que, por exemplo, vou dar um exemplo totalmente diferente do coronavírus, vamos dizer, se você tomar antibiótico de forma não recomendada, você pode desenvolver, por exemplo, colite pseudomembranosa, entendeu? Que é uma diarreia intensa, a pessoa pode ter, porque o antibiótico mata a flora intestinal, entendeu? A bactéria nossa protetora, entendeu? Ele tira o equilíbrio, entendeu? Então, tudo que proporciona o desequilíbrio favorece a outros tipos de infecção. Entendeu? Verdade. Foi bem claro? Não, foi bem claro. Nossa, mais claro que isso só desenhando. Porque o pessoal aqui está adorando, né? Nós temos aqui, ó. Depois de contaminado, qual o tempo seguro para conviver com a sua família? E lá atrás colocaram também assim, doutor Gabriel, o senhor se sente preparado, né? Que não deu para a gente responder, para voltar a trabalhar, se sente curado? Então, eu estou seguindo as recomendações das sociedades médicas e entidades médicas. Tá aqui passando aqui do lado a minha princesinha com sua cachorrinha. Ah, meu Deus, que bonitinho. Dá um beijinho nela. Gente, vamos É, aqui, já que ele falou da cachorrinha aí do pet, vamos cuidar dos animais, hein? O povo tá estressado. Até postei lá, Gabriel, só para a gente dar uma quebrada assim, né, no Covid aqui. Houve um aumento de eutanásia nos pets. Então, a OAB, né, nós tivemos essa semana uma semana jurídica de temas importantes, né, falando de violência, falando dos animais, e aí a prática de eutanásia nos animais. Então, o animal, o pet, ele é um membro da família, deve ser cuidado, então tem que ter. Oi, tudo bem? Deve ter a. Cuidar bem do pet, hein?
Ih, que fofinho! E a gente deve cuidar bem, então não é só cuidar bem da gente, é cuidar bem das plantas, cuidar bem dos pets, cuidar bem dos resíduos, cuidar bem de tudo. Então nós temos que trabalhar isso daí, porque tudo é vida, né? E todos nós temos direito a viver. Só para, antes de você responder, recebi aqui um convite para a gente estar participando da TV Galáctica, que é uma TV que fala das questões de saúde. Eles convidaram e perguntaram qual o dia da semana que vem que você pode estar participando para falar das questões de saúde, né? Você é médico, então estão nos assistindo e veio o convite aqui para você. Depois eu vou te passar o contato. Bem legal. Olha aí, gente. É mais uma forma de falar, né? Que quando a gente fala a verdade, fala consciência, não tem como passar. Ah, e tem uma coisa também. Que você falou assim, você é um trabalhador, né? É um trabalhador, não é pesquisador. Então vamos desmembrar um pouco essa questão, porque hoje nós estamos num momento que o pesquisador ele tem que ter a prática. Então, eu já vivi isso no mestrado, no doutorado, a mesma coisa, e você se sinta pesquisador. O que nós estamos fazendo aqui é levantando, né, trabalhando a nossa vivência com o conhecimento, e disso se torna, né, dentro desse contexto, se torna pesquisa. Então, vamos ter aí muitas pesquisas, né? Levanta aqui a bola para a gente fazer artigo multidisciplinar com outros profissionais que queiram falar, até mesmo de pessoas da sociedade, né, que seja ali paciente, outros para falar da sua do que teve, né, e dentro pautados no científico. Então, quem trabalha na ponta hoje, ele é o pesquisador nato, porque ele vai desenvolver ferramentas para poder estar trabalhando. Por exemplo, quando você bem falou que fez uma associação ao HIV, né, que o nosso professor postou. Não tinha, hoje muitas coisas, né, se tornaram o que? Mentira, e isso vai acontecer com o Covid, aconteceu com HIV, com a tuberculose, que lembra que os lugares que as pessoas eram afastadas, iam para lugares arejados para não ter esse contato social, porque não sabia que era um micro-organismo. Então, hoje nós estamos o quê? Batalhando, trabalhando no isolamento até que se tenha algo pautado, né, palpável de mais eficácias. Então, assim, cloroquina. Cloroquina é muito usado no norte. Eu tenho parente no norte, né? E que ela se usa por conta da malária. Então, a reação lá dos pacientes, das pessoas de lá, é diferente, né? Porque começa com a pressão alta, diferente daqui. Aqui a gente começa com outras sintomatologias. Então, vai ter que ser feita uma pesquisa em todo o Brasil para se montar toda uma sintomatologia específica, né, que vai caracterizar o COVID. E aí, com as ferramentas que forem desenvolvidas, está sendo implementado. Por exemplo, a questão da ivermectina, André, que você falou que estão usando. Por que eles estão usando a ivermectina? Você sabe explicar assim para gente? Que tem um pessoal que está querendo saber? Então, a ivermectina, né, um antiparasitário, eles fizeram um estudo em laboratório com esse medicamento e viram que 99% do vírus havia morrido, né? Então, tem estudo falando isso, que a ivermectina, ele mata o vírus. Mas foi o que eu te falei, tem um outro estudo que contradiz, fala que ela não tem função nenhuma. E é muito complicado, não estou dizendo que um estudo ou outro é tendencioso, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com medicamentos, às vezes quem está patrocinando o estudo é uma entidade farmacêutica, então ela quer que seu produto seja associada a uma cura. Por exemplo, imagine se eu sou dono da ivermectina, por exemplo, não estou dizendo que isso é o que acontece, mas vamos especular.
Eu sou o dono de uma empresa farmacêutica que detém a ivermectina, meu produto é ivermectina, e aí eu pago o pesquisador para ele dizer que a ivermectina realmente ela tem eficiência no coronavírus. Isso não vai fazer o aumento do consumo da ivermectina, que a gente sabe que é uma Vai. pandemia. E se realmente isso for verdade, né? Se for verdade, pô, o quanto que eu posso ganhar, entendeu? Então, assim, até onde esses estudos que mostram, por exemplo, que a ivermectina, a hidroxicloroquina ou que a azitromicina não tem uma influência de uma empresa farmacêutica. A gente não sabe, né? Infelizmente tem muita coisas aí. Então, assim, eu não posso chegar e dizer que realmente a ivermectina ela tem efeito ou não tem efeito, porque tem estudos que se contradizem, entendeu? Então eu só posso falar, foi o que eu falei, eu não sou cientista, eu não sou pesquisador, eu sou trabalhador, sou mão de obra. E para eu fazer o meu trabalho com qualidade, eu estudo bastante e tento fazer o que está na literatura. Se a literatura ela não é não há uma convergência, não falam a mesma língua, não tem como eu chegar e dizer diferente. Eu não posso chegar e falar assim, ó, pô, a ivermectina realmente trata. Foi o que eu falei, eu usei hidroxicloroquina, usei azitromicina, não porque eu quis usar, porque os colegas prescreveram e eu, como um bom paciente, eu vou Aceitar, acatar né? a prescrição médica. Mas eu não posso chegar e dizer, ó, eu fui curado por causa que eu usei azitromicina e hidroxicloroquina, né? Uhum. Verdade. Ah, tem uma aqui, ó, da Araújo. Que parece que, assim, tem estudos que falam que depois da pessoa, com o término dos sintomas, né, ela foi testada, foi realmente diagnosticada coronavírus, e depois do término de todos os sintomas que ela tem, após 7 a 14 dias, ela teoricamente ela está curada. Mas para saber se ela está curada realmente, ela tem que fazer um novo teste, né, de PCR para ver se tem resquício do DNA do vírus, né? Entendeu? Sim. Ou ausência de IgM, né? Só, de repente, a presença de ausência de IgM e ver se IgG também cresce. Mas se IgG positivo não quer dizer que ela está com a doença. Ela pode, como eu falei, ter desenvolvido anticorpo específico para esse vírus. Então, assim, é, é complicado. É complicado dizer que a pessoa está curada, porque, como eu já falei anteriormente, bem mais à frente, no início da nossa conversa, tem gente que fez o teste, positivou para o coronavírus, depois fez um outro teste, deu negativo, então, teoricamente, como se ela já tivesse curada, e depois testou de novo e apareceu a presença do vírus. Aí fica esse ponto de interrogação. Será que ela se reinfectou? Será que o vírus ficou latente, então ela não conseguiu ser detectado no exame? Então, assim, nesse momento, infelizmente, nesse momento, eu não tenho como dar certeza de nada. Até mesmo, até mesmo porque as entidades médicas, elas se contradizem. Os artigos médicos, eles se contradizem. Então, seria leviano da minha parte eu chegar e falar assim, não, você está curado. Entendeu? Então, eu acho assim, que a pessoa que teve o coronavírus, ela não tem que se descuidar. A forma de prevenção, eu acho que ela tem que tomar os mesmos cuidados, como se ela teoricamente, ela não tivesse tido contato com o vírus, para ela não dar chance para ela se reinfectar e ou ser, ou ser um vetor, né? Um transmissor de doença. Então, assim, é,
tratar como se tiver tomando todas as medidas como se teoricamente não tivesse sido curada e como se não tivesse sido infectada. A questão é muito difícil afirmar que realmente a pessoa está curada, porque tem estudos que provam que a pessoa por exemplo, o que estão fazendo, não sei em qual cidade estão fazendo, não sei se foi no Rio de Janeiro, em Niterói, que eles estão pegando no esgoto, testando para você tem a presença do coronavírus, né? Em Tem estudos, Niterói. então, tem estudos que dizem que a pessoa elimina o vírus por um mês nas fezes, por exemplo. Entendeu? E, teoricamente, para os estudos, você, com um mês após o sintoma, você já estaria mais do que curado, entendeu? Então, assim, Sim. muita coisa divergente, muito estudo que fala uma coisa e chega a ter um outro estudo que fala outra completamente diferente. Porque é Vai ter que se natural. pesquisar É uma muito, doença né? muito nova. É uma doença Vai ter muito que se nova, muito pesquisar muito. Vai ter que se pesquisar muito. Tem uma pergunta aqui da Araújo, até peço desculpa, Araújo, que são tantas perguntas que eu vou passando aqui. Ela falou: quem foi diagnosticado com pneumonia pode então ter o coronavírus. Foi o que você falou anteriormente em relação à tomografia, né? Isso daí. Então, será que esses profissionais, né, como você deu a belíssima depoimento da sua realidade, será que estão preparados para saber fazer essa leitura? O que é uma pneumonia e o que é uma TC, né, um diagnóstico de coronavírus? Então, como eu falei antes, né, a imagem da TC que mostra a imagem da TC de tórax, ele para o coronavírus é patognomônico, né? É aquela imagem em vidro fosco, bilateralmente, é bem patognomônico. Qualquer profissional de saúde está gabaritado a diagnosticar, porque é algo muito muito específico dela, entendeu? E o coronavírus, o que as pessoas têm que entender? O coronavírus, quando acomete o pulmão, ele desenvolve uma pneumonia. É uma pneumonia, só que viral, não bacteriana. E, por exemplo, uma das coisas que você pode diferenciar, por exemplo, uma pneumonia por coronavírus por outro tipo de pneumonia, que no raio-x de tórax o coronavírus não aparece, aí não tem imagem. É como se teoricamente o pulmão teoricamente não tivesse nenhum tipo de acometimento. Já, por exemplo, uma pessoa com uma pneumonia bacteriana vai ter uma condensação, um branquinho, né? Vamos usar um termo mais popular, um branquinho, uma manchinha na, no raio-x. Então já sugere uma pneumonia que não seja por coronavírus. Por isso que quando a pessoa ela é um paciente que a suspeita é alta para coronavírus, eu não tenho visto os colegas pedirem primeiro o raio-x de tórax. Eles já pedem logo a tomografia, porque sabe que vai ser uma radiação teoricamente inútil, a pessoa vai ser exposta a uma radiação inútil que não vai ajudar no diagnóstico. Já diferente da TC, que em geral os colegas não é a primeira escolha, não deve ser a primeira escolha de exame complementar, né? Porque a TC, seguindo uma lógica, é o exame físico, que o exame físico ele é soberano, né? Você colher uma boa história do paciente, saber os sinais e sintomas dele, tocar no paciente, ao escutar o paciente. E se você ainda tiver dúvida, você pode pedir primeiro, em geral, se pede o raio-x de tórax. E se tiver bastante acometido esse tórax, não tiver legal, aí parte para a tomografia. Como se sabe que tem estudos que comprovam que muitos pacientes com os pulmões acometidos pelo coronavírus, pelo Covid, tem uma imagem muito boa
inocente no raio-x de tórax. E quando chega na TC, é aquele desastre, né? Aquele terror. Então, é muito tranquilo da pessoa diagnosticar o coronavírus pela tomografia. É muito tranquilo, é muito fácil. Eu acho que qualquer profissional com um olhinho um pouquinho mais treinado consegue, não vai ter essa dificuldade para você confundir uma pneumonia por exemplo, bacteriana em vez da coronavírus. Não tem como ter esse engano. Por isso que é interessante também, as pessoas estão cobrando muito o teste, né? No Sim. laudo do óbito, que as pessoas põem suspeita ao coronavírus e que isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. A pessoa não precisa ser testada para o médico colocar na declaração de óbito que suspeito de coronavírus. Ele só não pode afirmar. Mas, por exemplo, se eu não tivesse feito o swab nasal, a minha imagem de tomografia é bastante sugestiva ao coronavírus. Ela é patognomônica. Vidro fosco, bilateral, entendeu? É bem típico da doença. Se eu tivesse, graças a Deus não aconteceu, mas se eu tivesse ido a óbito e não tivesse testado para o coronavírus, não veria erro nenhum do colega médico na declaração de óbito botar como não seria lógico a causa-morte, mas embaixo da causa-morte principal, como a evolução da doença, suspeita de Covid-19. Entendeu? Deu para ser claro? Tudo ok? Não, deu. Ela está aqui agradecendo, né? Porque era uma dúvida, porque normalmente, né, vai para o hospital, estão tratando como pneumonia. E é bom a gente assim orientar, né, doutor? Porque as pessoas falam assim, quando fala que é suspeita de Covid-19, como o senhor muito bem falou, tem que constar porque vai para estudo, deveria ir para estudo todos os pacientes. Isso seria o normal? É o que nós aprendemos na faculdade. Agora, a pessoa não vai morrer, né, do Covid, do coronavírus. Ela vai morrer, né, da sintomatologia que vai desencadear, que o coronavírus desencadeia. Então, aqui ficou bem claro isso. Só que é um tipo de óbito que ele tem que ter um olhar diferenciado. Que até mesmo eu vejo as pessoas falando, sempre existiu muito óbito. Sim, óbito. É o atropelado, né? É a pessoa que sofre violência, é a pessoa que cai de um andaime, que se acidenta no trabalho, é o tiro, né? Tudo isso daí tudo está acontecendo, gente. Agora, com toda a explicação que o doutor André Gabriel deu aqui, vamos nos atentar. Se você vai para o hospital e não tem um fluxo, todos os hospitais estão atendendo Covid-19, a chance da gente se infectar, além do que nós temos ali de base, como ele falou, né, da hipertensão, do diabetes, é maior. Você tem o seu problema e você ganha ainda mais. O Covid vai desenvolver o coronavírus que vai piorar a sua saúde, não é isso, doutor? As doenças pré-existentes, é isso que você está Sim, falando? Se pior. que eu falei das doenças pré-existentes que as pessoas estão achando assim. Loucura a gente está falando. Não é. Porque, por exemplo, essa semana, eu até fiz uma live na quarta-feira, eu acompanhei a minha tia diabética, e foi na UPA da CDD. Ela estava com a glicose high, né, acima, pelo aparelho que nós estávamos lá, que eu mensurei, é acima de 700, então uma diabetes descompensada. E na CDD não tinha vaga para ela. O médico virou para mim, para meus primos, e falou assim: olha, ela vai ficar na ambulância porque eu só tenho paciente de Covid. Aí eu olhei no corredor, 6 óbitos, né? E estava ali. A sorte que eu peguei um médico maravilhoso, né? Um intensivista, um clínico que estava na ambulância, e ele tentou compensar. Mas conclusão, ela ficou esperando. A gente sabe que é uma acidose diabética, né? E a limontina, ela já estava com aquele hálito cetônico, dispineica,
porque eu até te liguei no dia, não foi, para perguntar, porque ela estava com o tratamento todo lá irregular. Então, chegou lá, hoje ela se encontra, né? Porque era um local para Covid, ela se encontra entubada mesmo estando no isolamento. E aí, tudo que nós vimos, né, que eu tenho visto médicos, não tinha um médico só para ela, porque todos os médicos estavam na frente para o Covid, os técnicos, enfermeiros. O tratamento foi muito bom, mas a falta de estrutura para esse atendimento, na minha área a gente chama de fluxo, né? Então, assim, determinados, parece que o Rio de Janeiro, todos agora são Covid. Dia vi dia ter o quê? Os hospitais de referência para Covid, né? E os hospitais para atender as outras demandas. Então, ela, né, por ser diabética, como o senhor bem falou, ela desencadeou, ela já estava imunodeprimida. Então, pode ser Covid, né, adquirido ali? Pode não ser, mas vai ser tratado como o quê? Como Covid. Eu orientei os meus primos. Aí foi entubada para não entrar, né, não sobrecarregar o organismo, né, nessa parte de respiração, porque senão depois ela iria vir, se não entubasse, prejudicaria ainda mais o quadro dela. Agora, nós vimos o quê? Médicos que estão ali se desdobrando, né, fazendo tudo para enfrentar essa doença nova para a gente, que é o mundo inteiro trabalhando isso, e as pessoas achando que é ainda bobeira, né, que não tem que fazer o isolamento, né, que tem que agir como se a vida tivesse normal e depois vão querer exigir, né, exigir do governo uma coisa que não fez. A gente pode exigir o quê? Uma boa assistência, exigir, né, informações devidas, como o senhor tem feito aqui, tem falado. Deixa eu te fazer uma pergunta, que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde. E aí, perguntando assim, cadê aqui? Peraí. Tem um que perguntou se 14 dias é o suficiente para esse isolamento, né, para voltar ao convívio normal e voltar ao trabalho. E como você se sentiu, né, ao se ver acometido lá? O que veio na sua mente, né? É medo que você iria vencer? Como que é isso? As pessoas estão preocupadas. E se você se sente bem para voltar ao trabalho? Então, foi o que eu estava iniciando a falar, acabou que a gente acabou entrando em outro assunto. Eu estou seguindo a orientação, eu sou paciente, além, posso ser médico e tudo, mas eu sou um bom paciente, eu sigo o que as pessoas que estão cuidando de mim me falam, né? Eu fui liberado para trabalhar a partir de 3 de maio, né? 3 de maio, teoricamente, acaba a minha quarentena e eu já estou apto a voltar a trabalhar. Eu me sinto bem. Se eu pudesse voltar a trabalhar até antes, eu gostaria, mas eu tenho que ser responsável, então eu tenho que seguir as recomendações médicas e tudo, então eu tenho que manter pelo menos 14 dias de quarentena, então esses 14 dias vão acabar no dia 3 de maio. Se eu tô curado ou não, só vou saber se eu fizer depois o teste de novo e realmente não aparecer não testar mais positivo, não tiver o PCR positivo. Mas eu senti medo. Vou falar a verdade que eu senti medo quando me passei nesse papel de paciente. Eu fiquei bastante com medo porque eu estava sentindo muita falta de ar. Nos primeiros dias de atendimento, os meus colegas falavam, mas você está saturando bem, mas não era o que eu sentia. E olha que eu sou teoricamente acostumado, porque eu sou asmático.
Infelizmente, eu já tentei vários tipos de tratamento e a minha asma não curou. Então, estou acostumado, teoricamente, a sentir falta de ar. Né? Quem é asmático já, quando começa a esfriar e tudo, já sabe que vai passar alguns dias sem dormir pela falta de ar. E a falta de ar que eu senti era uma coisa diferente. Então, isso me dava medo, porque eu estou vendo colegas médicos em estados graves, sendo entubado, e minha preocupação era que pô, eu via que as pessoas, eu falava uma coisa para os colegas e eles pareciam que eu estava exagerando, e não era. Por isso que eu pontuei bastante a importância da gente deixar de fazer uma medicina americanizada e tentar voltar a fazer aquela medicina que é tradicional brasileira, né? Que eu acho que é até a mais francesa. Ouvir mais o paciente, acreditar no que o paciente está falando, não que as máquinas estão dizendo, entendeu? E eu senti aquela falta de ar e ninguém meio que não me levava a sério. Quando foram me levar a sério, porque eu meio que forcei a barra, infelizmente tive que forçar um pouquinho a barra para levarem mais a sério o que eu estava falando, pô, foi o que eu falei. Eu cheguei a saturar 88% com catéter nasal com O2 a 3 litros por minuto, entendeu? Então, imagina, se eu volto para casa de novo, mais pela quarta vez, e eu sem suplementação de oxigênio nenhum, e infelizmente a minha esposa, ela é advogada, ela não teria condições de avaliar que realmente eu piorei, poderia fazer de saturar bastante, de repente fazer uma hipóxia, alguma coisa, vir até óbito em casa. Então, assim, eu fiquei bastante com medo quando eu não conseguia. Eu ficava horas e horas para guardar atendimento, não era atendido, e eu via que meus sintomas não passavam, e as pessoas diziam, isso não tem problema. Eu falei, não, alguma coisa tem, porque eu me conheço. Eu não sou, vou usar uma palavra chula, eu não sou fresco. Para eu ir no médico, as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, para eu ir no médico, é porque eu realmente estou muito mal. Ainda mais buscar atendimento como eu busquei 4 vezes atendimento. É porque realmente eu não estava bem. Então, graças a Deus, lógico, eu tive que fazer um pouco de pressão, uma forçação de barra, graças a Deus acabei sendo internado e ali monitorizado, ali vigiado, mas meu maior medo era ir para casa e de repente achar que essa falta de ar que eu estava sentindo poderia ser algo psicológico, de repente uma ansiedade, alguma coisa assim, e fala assim, não, vamos ficar calmo, deixa para lá e voltar para um atendimento médico já pronto para ser entubado ou passado do tempo, porque já vieram pessoas me relatando que teve familiar que foi mandado embora 3, 4 vezes, mas parecido com o que aconteceu, foi para casa, quando voltou estava mal, muito mal, voltou para o hospital, quando chegou no hospital, não deram atenção devida, quando foi ver, já era para entubar e já passou o tempo da intubação, o paciente veio a morrer. Entendeu? Então, assim, triste, né? eu pontuo bastante essa parte de a gente tentar mudar um pouco a nossa medicina, que ela está muito americanizada, muito presa aos exames. Vamos ouvir os nossos pacientes, vamos tocar nos nossos pacientes, ao escutar o nosso paciente, porque às vezes só você fazer uma boa anamnese do paciente, uma boa anamnese é 80% do diagnóstico. Às vezes só com a anamnese você já fecha o diagnóstico. Quando eu era acadêmico, o pessoal do meu grupo não gostava de ficar comigo, porque quando a gente colhia os exames junto, porque às vezes a gente era tipo 3, 4 colegas para um paciente só. A gente colhia a história, eu já chegava, você tem isso. Porra, aí meus colegas, porque em geral a gente colhia a história do paciente, examinava, e no final o professor perguntava quais são nossas hipóteses diagnósticas. Só de eu conversar com o paciente, ele me dizendo o que ele já sentia, eu fechava muito o diagnóstico. E quase, eu vou te falar, quase 100% de acerto só ouvindo o paciente.
eu já fechava o diagnóstico. Entendeu? Então, assim, a minha maior preocupação, meu maior medo é que eu não estava sendo ouvido. E nesse problema de não ser ouvido, ser mandado embora para casa de forma, eu não digo errônea do colega, entendeu? Porque a medicina brasileira mudou muito. A medicina tradicional, a mais francesa, que toca no paciente, eu acho que é a melhor. Então a gente está deixando de escutar os pacientes e o paciente fala, tá te dando um sinal vermelho, tá te dando, cara, o oxímetro tá mostrando que eu estou saturando a 95, 96, mas não, cara, eu não estou bem. Não estou bem. E de uma hora para outra, a pessoa está saturando 95, 96, como era o meu caso, eu com O2 saturando 88, de uma hora para outra. Imagina eu em casa, sem monitorização. Né? Entendeu? E teve um caso também, me lembrei agora, teve um caso também que uma pessoa me falou, a mãe daquele rapaz que eu te falei que o pai morreu, Sim. o coronavírus. A mãe dele foi a mesma coisa, foi mandada umas 4 vezes para casa, quando voltou de novo, não estava bem, quando voltou de novo, mas os sinais vitais do teu familiar tá ok. Não, ela tá diferente, aí o colega foi rever os sinais vitais, isso, tipo, meia hora antes, ele pressionou o profissional rever os sinais vitais, aí parecia que tinha uma enfermeira ali do lado que viu e realmente ela já estava saturando a 70. Isso em questão de uma paciente que estava saturando 97, 98, em 30 minutos estava saturando 76, foi o que ele me falou. Já foram imediatamente entubados, já está aí, acho que 1 ou 2 semanas entubada. Entendeu? Essa perda do time, do tempo, do momento exato de intervir, que às vezes é o que vai determinar um desfecho positivo ou negativo do paciente. Se não tivesse se prendido aos sinais vitais do paciente, a saturação do paciente, e tivesse, de repente, escutado mais a parte clínica, o que o paciente está falando e o familiar está falando, porque quem nos conhece mais? A gente mesmo e nossos familiares que convivem com a gente, não é verdade? Sim, verdade. Talvez se o colega tivesse atentado melhor, talvez ela não tivesse sido entubada. De repente, só o suporte de O2 a deixaria mais confortável e, consequentemente, ela não ia chegar ao nível de saturação de 76%, entendeu? E aí, talvez ela não teria sido entubada e não estaria aí já 1, 2 semanas no CTI, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Eu queria voltar também na questão do taxista. Posso, Vanessa? Pode sim. Vou te falar, você volta à questão dos taxistas, você até falou muito bem agora, deixa eu ver aqui a outra pergunta que tem relação. Nós precisamos mudar a forma de atendimento, né, o doutor, porque o estar próximo, como as clínicas, né, os médicos de família, que isso é uma referência antiga que o Brasil sempre teve, que se perdeu nesses últimos anos, nós deveríamos voltar, que amenizava bastante o problema que nós estamos vivendo hoje, né? Você volta à parte dos taxistas e tem aqui uma pergunta da SD Lobão, que uma amiga dela está querendo saber se todos se infectarão, né? E aí tem o seu Jorge aqui, Dr. Sansei André. André, né? Você ainda luta, não é? Você é faixa preta, não é isso? Eu sou faixa preta, 5º grau. Só de faixa preta, eu acho. Deixa eu ver quanto tempo. Tenho só de faixa preta. Jiu-jitsu, não é? 22 anos de faixa preta. Só de faixa preta de jiu-jitsu, eu tenho 22 anos. Então, aí, olha, por isso, gente, atleta e pegou Covid. E fui campeão pan-americano, fui campeão brasileiro, mundial de jiu-jitsu, tá? Na faixa preta.
Isso aí eu vi, que eu te sempre acompanhei, porque eu falei assim, eu não sabia, que eu não entendo, né? Porque no jiu-jitsu é grau um 2 3 não sei o quê. Eu tenho até Então, um amigo que ele tá fora, ele também é lutador, ele tá no México. Vou ver até se ele faz uma live com a gente, falando, aí vocês podem fazer. A gente vai para um outro aplicativo, já que vocês são atletas também, para ver isso, para outro a questão. atleta, né? Agora eu não sou mais. Não, mas pode ser o doutor dos atletas, ó. Aí para Ué, poder fazer isso, né? Essa coisa, porque vão vir agora várias linhas de pesquisa. Aí o seu Jorge colocou aqui que ele saiu um pouco e teve que voltar, que o médico israelense que disse que 70% da população mundial inevitavelmente serão infectados. Né? O que você acha disso? Então tem dos taxistas, tem dessa questão se todo mundo será infectado, né? Ou a sua visão, né? então, o do taxista, vou ser bem sucinto, né? Para a gente não perder muito tempo. O taxista simplesmente é Ah, aqui a gente não tentar. perde tempo, não, a gente ganha tempo. Ó, Pois é. Então, o que eu orientaria, a minha orientação em relação aos taxistas, né? Eles usarem máscaras, infelizmente conversar com o passageiro, a questão de manter as janelas abertas, infelizmente, tá? Ainda bem que a gente está entrando, vai entrar agora no inverno, então não vai ser tão desconfortável pro cliente não ficar com ar-condicionado e com as janelas abertas, né? Torcer para que o passageiro ele faça uso da máscara e toda vez que o passageiro entrar, espirrar álcool na mão do passageiro. Tá? E quando sair, também espirrar álcool na mão do passageiro. Se puder também, não for incômodo para o passageiro, não for atrapalhar também o serviço do taxista, o ideal era também passar na sola do sapato. E depois, entre um passageiro e outro, tentar higienizar com álcool todas as partes físicas do automóvel, para tentar minimizar o máximo que puder uma possível infecção cruzada, né? Você deixar ali o vírus, chegar um outro passageiro, sentar e se infectar e isso ir se propagando, né? Tinha uma outra pergunta, qual era? Desculpa, a não me outra, se lembro. todos vão infectar, Já me né? lembrei. Do sensei. Ah, ainda tem outro do pet que perguntaram em relação ao pet, levar ele Do para nariz, fica a passear, pergunta. o que tem que fazer. Hã? Então, tem a pergunta se todos vão se infectar, né? E tem um estudo Isso. em Israel que parece que 70% da população mundial vai ser infectada. Então, eu, eu já vinha falando isso, da questão da infecção, mas eu não falava 70% não, eu era mais pessimista. Eu falava que, em média, 80% a 90% das pessoas iam se infectar. Isso, inevitavelmente. Eu não posso usar esse mesmo número para a população total, porque cada país tem sua cultura, né, e sua forma de agir, de contato social. Por exemplo, no Oriente, no Japão, na Coreia, por exemplo, você já via normalmente as pessoas usando máscara. Isso já é uma medida de prevenção de infecção. Você não vê japonês se abraçando como um brasileiro faz, dando 2 beijinhos no rosto, uma pessoa que acabou de conhecer. O cumprimento é que nem você vê aqueles cumprimentos de luta, né? A saudação, né? Então, aquele respeito, mas só que já uma distância social natural. Então, você não pode, por exemplo, achar que um povo que já culturalmente já tem as medidas de prevenção que a gente está batendo aqui, né? E que as entidades médicas estão sugerindo para prevenir e diminuir o contágio, que essa vai ter a mesma
proporção percentual de pessoas infectadas, que nem, por exemplo, no Brasil, que a gente tem a mania, nunca, não usava máscara, né? E tem a mania de abraçar, de apertar a mão, de dar 2 beijinhos, um contato físico. Então, assim, a probabilidade dos brasileiros se infectarem, por exemplo, muito mais do que os japoneses, por esse fator cultural, é bem grande, entendeu? Então, assim, eu achei bem interessante e vai de encontro, né? Converge com a minha ideia de 80%, 90%. Eu estava falando da população brasileira, que eu acho que 80%, 90% das pessoas, infelizmente, vão se infectar. Eu sempre falei isso, então, de repente, fazendo uma média na população mundial, talvez esteja correto esse número, 70%, né? Talvez a média mundial realmente chegue a 70%, talvez não. Mas no Brasil, eu acho que 80%, 90% das pessoas vão se infectar, infelizmente. Eu acredito que já estão infectadas, tá? E sempre falei, desde o início da pandemia, da epidemia, por isso que eu agora ando fazendo, é a minha segunda entrevista, né? Porque as pessoas que me conheciam ficavam no WhatsApp, no Messenger, no Facebook, me perguntando sobre essa doença, e eu falava, eu acho que 80%, 90% vão se infectar, eu acho que há possibilidade de reinfecção, eu não acredito no desenvolvimento da imunidade total, porque eu acredito que o vírus, todos esses vírus respiratórios, que são tratados como gripe, você vê, não tem cura para gripe, né? Em geral, você trata os sintomas. Por quê? Porque eles são altamente mutagênicos. Então, eu falei assim, as pessoas me perguntavam, se eu adquirir o coronavírus, depois eu vou adquirir de novo? Eu acho assim, a probabilidade sim, porque você pode pegar um vírus que sofreu uma mutação, entendeu? E acabar te infectando. Teoricamente, como aconteceu, né? Já existiu. Desculpa, caiu aqui o celular. Já existiu o coronavírus. Esse é um novo coronavírus, entendeu? Então eu acredito assim que infelizmente muitas pessoas vão se infectar nesse percentual que eu falei e muitas delas vão se reinfectar. Se a gente tomar as medidas devidas, essa probabilidade cai bastante, né? Vai depender muito das pessoas tomarem as medidas preventivas, entendeu? Agora, o que me preocupa bastante é a questão de quando a gente vai ter condições seguras para voltar à nossa rotina normal, né? Esse que é a minha maior preocupação, porque, infelizmente, a economia também tem que funcionar, né? De forma plena, né? Sim. Infelizmente, entendeu? Mais alguma dúvida? Não, já respondeu, né? Aí estão aqui agradecendo. Só para a gente finalizar, tem a questão dos pets. Eu até fiz com uma enfermeira que trabalha na prevenção da raiva, né? E os pets, eles tomam na sua caderneta de vacinação, tem a vacinação para o Covid, né? Que não passa para o ser humano, mas eu, assim, aconselho, não sei a sua visão, Gabriel, doutor, que não saiam com os pets, porque já está tendo pesquisa falando, então, assim, vamos andar no quintal, anda com eles dentro de casa, e se sair, lavar as patinhas com água e sabão, né? Porque já que também não pode ficar dando tantos banhos. Eu vou ver até, né, que você vai dar a sua opinião, se a gente arranja um veterinário, eu tenho amigos veterinários, ver se eles vêm falar em relação a isso, né? Esse cuidado dos pets nesse momento de isolamento, né, social, que aí vai orientar melhor. Mas pelo que o meu amigo falou, era em relação à lavagem mesmo das patas, né, para ter cuidado em relação a isso. E qual a sua visão, já que você também tem um pet em casa? Assim, eu não estudei nada sobre a relação da transmissão. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que está parada aqui parece que quer que eu leia, né? Uhum. Na questão
mais podem deitar, cheirar e com isso levar para casa, né, o coronavírus Isso. e tal. Acho que é mais ou menos isso. Eu, infelizmente, eu não estudei nada em relação à parte animal, do animal ser, de repente, um vetor, né? Uma pessoa que possa carregar o vírus e transmitir para os humanos de forma, de repente, de contato. Tem sentido. Se as pessoas têm estudos que acreditam que você não pode compartilhar, por exemplo, uma toalha, ou a mesma, o mesmo lençol, essas coisas que você pode pegar, então por que o cachorro também não pode. Não digo que ele vai se infectar ou desenvolver a doença, né? Mas que ele pode ser, de repente, um vetor. Ele pode pegar, através das patas deles e tal, carregar esse vírus e acabar contaminando a gente. Eu não sei, eu sinceramente, Não, eu mas assim, é só. opinar porque eu não estudei nada sobre isso, eu não Não, quero porque falar algo surge, que eu não tenho aqui já conhecimento. é. Não, vou fazer. Aqui o Antônio falou: cabe uma live com veterinário. Pode deixar que eu vou trazer. Até tô anotando aqui, ó, com veterinário. Eu E peço aí nós desculpas vamos. por eu não Não, saber responder. doutor, assim, a gente estuda, Não mas tem nós não somos detentores de todo o saber, né? Então, assim, por mais que a gente estude, tem coisa que é algo novo. E aí o importante, eu acho até legal a pessoa perguntar, porque cabe a nós convidarmos um profissional, né? Da área para estar, que é o estudioso desse segmento, para estar falando até muito mais coisa. Eu só sei que os animais, né, os gatos e cães, eles têm na sua caderneta de vacinação, são imunizados. Tive até uma live com uma enfermeira que trabalha na prevenção de raiva, onde ela falou isso, e ela também tem pet. Né? Que eles tomam a vacina para o Covid, mas não é o mesmo Covid que infecta o humano. Entendeu? Eles não passam para a gente. Então, vamos convidar o veterinário para estar falando aqui, né, dessa questão que aí aborda, né, e nós vamos aprender a lidar também com os nossos bichinhos de estimação. Acho que foi todas as perguntas, né? Não ficou nada. uma Quê? pergunta que parece que uma amiga da minha esposa fez para ela. Foi respondido, Solange? Ah, beleza, parece que foi respondida a pergunta. Foi responder. Acho que nós atendemos a todo mundo. Vou agradecer as pessoas que estiveram conosco, né, nesse momento agora, né? Aí nessas duas versões de entrada no Instagram. Obrigado a todos pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade, né, da gente estar mostrando aqui um pouquinho da nossa vida profissional e mostrando que nós somos seres humanos, que nós temos, né, medo sim, porque é algo novo, então mesmo trabalhando nós temos medo, porque também se a gente não tivesse medo, a gente deixaria de ser humano, né? Então não vamos entrar na utopia. E obrigada, André, pela oportunidade, pelo esclarecimento, né, que você colocou, muito bem colocou, foi bem esclarecedora. Aqui, né, tá agradecendo a todo mundo. Os argentinos que estiveram aí mandaram, né, um ola pra gente, né, muitos beijos. Então, assim, vamos criar esse canal de saúde, sinta-se à vontade, vamos fazer outras também. Tem o Hélio, né, o Hélio, o doutor Hélio, que vai falar, né, que é o nosso amigo também, que vai falar das doenças cardiovasculares. E vamos esclarecendo. E assim, quero pedir a vocês, né, que nos abracem como profissionais essenciais, né, profissionais da saúde, e vamos disseminar, gente, conhecimento.
Nada que nós trouxemos aqui é fake. Olha aí, né? O médico ele pode ser contaminado. Então, tudo que ele está passando, falta de material, né? Essa questão do estar junto com o profissional, né? Do isolamento, ele esclareceu muito bem as medicações. E vamos pedir a Deus que tudo isso passe, né, Gabriel? Que a gente consiga depois fazer aí um grande encontro, né? Falando assim, passamos por isso e passamos bem. Ó, 26 minutos, muito obrigada. Agora você se despede do pessoal. 26 segundos. Tá. Eu queria agradecer a presença de todos, pedir desculpa aí pelo início, a dificuldade que a gente teve de se conectar. Infelizmente, eu não sou muito adepto à tecnologia, eu já estou velhinho, já estou com meus 44 anos.